Fala pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo de um livro que eu li. Eu tirei algumas sacadas e peguei algumas vivências e resolvi trazer isso para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre prazer e felicidade. E para eu falar um pouquinho sobre prazer e felicidade, eu vou trazer uma história. Eu trago essas histórias de vida mesmo, da época que eu trabalhava no hospital. Eu tenho muitas histórias relacionadas a pacientes, que isso, conforme como eles conversavam comigo, a situação que eles estavam, em alguns momentos que a gente vivia lá dentro, essas situações, elas tiveram muito valor para mim, que eu só comecei a ter noção faz pouco tempo. Eu não tive tanta noção na época que aconteceu. E essa história aconteceu num plantão que eu fiz, que era no carnaval. Então, eu entrei num quarto de um paciente que eu ia atender ele e estava passando a reprise do desfile de uma escola de samba. E quando eu cheguei no quarto, ele era um senhor, devia ter uns 75 anos, mais ou menos assim. E quando eu entrei no quarto, a televisão estava assim na parte de cima e ele estava em pé, olhando para o alto, assistindo a televisão. E aí eu cheguei lá, bom dia, seu João, tudo bem? Aí ele meio que olhou para mim e ficou olhando para a televisão, fiquei quieto. Aí ele chegou e falou assim: Olha, que coisa linda, né? E falando das mulheres que estavam desfilando, tal, não sei o quê. Eu falei, o senhor gosta do carnaval? Ele falou, eu adoro carnaval. Aí eu falei, vamos dar uma voltinha, vamos fazer um pouquinho de exercício lá no corredor. E a gente saiu. O quarto, ele estava sozinho, ele não tinha nenhum acompanhante no quarto, né? Quando ele saiu, a gente tava de frente. Os pacientes que eles não têm acompanhante, a equipe de enfermagem deixa ele de frente com o posto de enfermagem. Então, quando a gente saiu, a gente já deu de cara com o posto da enfermagem. Aí o posto da enfermagem tinha um monte de enfermeira, e na hora que esse senhor saiu, né? Ele já saiu assim, olha, o jardim tá florido. Aí, bom dia, meninas, tudo bem com vocês e tal, não sei o quê. Todo galanteador. E as meninas deram um oi para ele e eu comecei a andar com ele, né? A gente ia dar uma volta no corredor e ia fazer um pouquinho de exercício. Conforme a gente estava andando, ele começou a contar um pouquinho da história dele, por ele mesmo. Ele quis contar a história dele. Ele falou assim, muito do carnaval. Aproveitei muito o carnaval. Ele contando para mim, né? Teve carnaval que minha mulher, ixi, sumi durante 3 dias. Minha mulher mandou até a polícia atrás de mim. Que eu saí, fui pro litoral e fiquei curtindo o carnaval com as mulheres lá no litoral. E eu só escutando, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: minha mulher, eu amava muito minha mulher, mas eu amava do portão para dentro, do portão para fora eu amava todas as outras. E ele falando que ele via com os amigos dele de carro para nos carnavais, ia festejar os carnavais e tal, não sei o quê, só alegria. E eu andando, ele falou assim: ainda bem que tinha minha mulher, porque ela que cuidou dos meus filhos, tudo bem, muito bem criados, tal, porque eu tocava o terror, tal, não sei o quê, e eu escutando esse senhor, mas não dando muito mais assunto para ele, só escutando o que ele estava falando. E aí, quando a gente chegou no quarto, que a gente terminou de fazer os exercícios e tal, eu entrei no quarto, eu deixei ele, eu falei, seu João, até mais tarde e tal. E nisso que eu tava saindo, ele chegou e falou assim, meu jovem, não vou lembrar, acho que ele falou, meu jovem, deixa o seu João te contar uma coisa. Na hora que ele falou isso, na hora que ele falou, deixa o seu João contar uma coisa para você, eu pensei que ele ia me falar alguma coisa do tipo, aproveita a sua vida, curta a sua vida, vai fazer bagunça, vai não sei o quê. E aí eu falei, tá, vamos escutar o que ele tem para falar. E aí ele chegou e falou assim: fazem 3 anos que minha mulher morreu. Eu sinto muita falta dela. Se não fosse ela, eu não sei o que seria dos meus filhos. Mas os meus filhos estão extremamente bem criados. Cada um já tem sua profissão, cada um já está casado. E ele falou assim: eu sinto muita falta dela. Hoje eu tô aqui, sozinho, porque os meus amigos, eles não vão vir no momento que eu fiquei doente. Porque quem estava do meu lado quando eu fiquei doente foi ela. E ele falou assim: então escuta meu conselho. Aproveita ao lado da pessoa que está com você. Não faz a mesma besteira que eu fiz. Aproveita enquanto ela estiver aqui. Não sente falta depois que aconteceu. Aí ele falando, enfim, um pouco da forma que ele falou me emocionou um pouco. E aí eu falei, pode deixar que eu vou escutar. E eu saí. Quando eu li esse trecho aqui, desse livro, esse pedaço me trouxe algumas reflexões, né? Então, eu trouxe esse título sobre prazer e felicidade, porque eu acho que é um momento, se a gente pegar para pensar,
é o momento que a maioria das pessoas estão vivendo muito. Porque, para mim, a diferença entre prazer e felicidade está na recompensa. O prazer, em duas coisas, na verdade. Na recompensa, vamos por assim. O prazer, ele é algo imediato. Então, tudo que vai te dar algo imediato é prazer. Por exemplo, se você tem o objetivo de ter um corpo saudável, se você quer ter esteticamente um corpo bonito e você vê uma barra de chocolate, se você quer chegar lá, teoricamente você não deveria comer. Mas o prazer faz você lembrar da recompensa imediata que é você comer aquela barra de chocolate. E quando você pensa no prazer imediato de comer aquela barra de chocolate, o que acontece? Você entende que aquela recompensa vai ser satisfatória para você, e ao mesmo momento que você faz isso, o seu egoísmo também te toma conta. Então você pega e consome, come aquele chocolate. E aí você joga o que você queria, o que você gostaria para o futuro. Mais ou menos o que deve ter acontecido com aquele seu João no hospital. Quando a mulher dele estava lá com ele, não no hospital, mas estava vivendo e viva na vida dele, ele pensava nisso. Não, não, amanhã eu dou mais carinho para ela. Não, não, depois eu passo mais tempo com ela. Não, e isso vai deixando. Antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu vivi muito isso, sobre o prazer. A gente busca a recompensa de uma forma imediata, então a gente costuma, por causa disso, a gente costuma tomar decisões erradas, porque o prazer imediato ele é extremamente egoísta, é algo que você pensa basicamente só em você. A felicidade é algo mais construído. A felicidade, ela está mais envolvida com outras pessoas. Por exemplo, você é mais feliz quando você se compromete com outras pessoas, quando você está envolvido com outras pessoas. Então, eu vou contar um negocinho que me trouxe quando eu li isso na lembrança de quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, que eu estava com muita vontade de ter um carro. Um moleque queria ter um carro, queria ter um carro, queria ter um carro. Basicamente, ter o carro era um prazer que eu queria sem eu poder querer, que basicamente é isso, né? Quando você vai através do prazer, a maioria das vezes é algo que você não poderia ter, que você tenta antecipar isso, né? Talvez você tenha alguns outros planos, né? Às vezes você nem entenda em relação a isso. E aí, o que que eu fiz? Eu, com esse desejo de ter um carro, eu lembro que eu estava tão ansioso, porque o prazer te dá uma ansiedade tão louca, né? De você ficar pensando naquilo, que eu lembro que eu fiz o consórcio de carro. E aí, quando eu fiz esse consórcio de carro, na minha cabeça eu queria ter um Celta que eu queria comprar. Eu acho que era um Celta. E aí o valor do consórcio era, sei lá, vou pôr um número fictício aqui, era R$ 30.000. E aí eu tava pagando. Aí eu paguei 3 parcelas ou 4 parcelas desse consórcio. Só que naquele momento eu falei, não, eu não quero esse Celta, não é esse Celta que eu quero um outro carro. O carro que eu queria era um Fox. O Fox custa R$ 50.000. Não vai dar para eu comprar, não vai dar para eu comprar. E o que eu fiz? Eu bloqueei aquele consórcio, peguei um consórcio de R$ 50.000 e comecei a pagar. Então, bloqueei. Então, aquelas parcelas lá só iam me devolver depois do final de todo o consórcio, né? Ou se eu fosse sorteado. E eu peguei outro consórcio. No momento que eu peguei o outro consórcio, querendo o Fox, eu falei, eu quero um Fox, e aí comecei a pagar. E eu paguei 4 parcelas do segundo consórcio. E eu estava muito ansioso, porque ia demorar muito para eu pegar o carro. Bloqueei o segundo consórcio e fiz um jeito lá de conseguir pegar um carro financiado. Então, assim, a ansiedade de querer ter alguma coisa no momento que não era para eu ter, né? É o momento que não tinha o porquê eu partir para isso, para esse caminho, né? Por causa da vontade que eu queria de ter um carro, eu acabei me endividando de uma forma muito louca, assim, né? Hoje, quando eu penso nisso, assim, você fala assim, "Oh, isso daí não tem sentido algum." E só que não foi só isso. Nesses mesmos momentos, nessa mesma época de vida, eu gostava de mostrar que eu tinha. Então, eu ia muito, por exemplo, restaurante. Nossa, como eu ia para restaurante. Então, eu queria mostrar que eu tinha, eu queria mostrar que era esse. Isso aí é tipo assim, é uma satisfação própria. O que que é uma satisfação própria? É prazer, pelo puro prazer de me mostrar, pelo puro prazer de levar alguém para sair e eu falar, ó, consigo pagar isso aqui, mas não conseguia. Eu estava me enrolando com as coisas que eu tava buscando, mas é o prazer. Outra coisa que eu fazia muito, viajar. Teve um ano que eu viajei mais 6 vezes para um monte de lugares assim. Por quê? É o prazer. Isso acontece com muitas pessoas atualmente. O poder da rede social faz com que a gente seja bombardeado de prazeres.
A gente seja bombardeado de alguém que está indo viajar e eu também quero, alguém que está indo comer e eu também quero, alguém que tem um carro X e eu também quero, alguém que tem uma vida maravilhosa e eu também quero. Então a gente vê os prazeres de outras pessoas, né? E a gente também quer aquilo, e a gente busca isso. Só que assim, o prazer, ele vai te levar talvez para um beco sem saída. Só que você não está vendo ainda. Talvez por causa do prazer, você vá ficar numa vida baseada em apenas algo superficial que você nem percebe ainda, né? E isso vai acontecendo. Talvez na hora que você tomar realmente o tapa, que você realmente entender e trazer consciência isso para você, você vai falar assim, putz, e agora? O que que eu faço? Porque eu estou muito enrolado nisso. Ou talvez você só viva através do prazer, viva através de pílulas de prazeres para você meio que camuflar a realidade. Então, qual o ponto que eu gostaria? Tá vendo? Tudo bem, eu não quero mais viver nesse prazer. Como é que eu faço nisso? Aí que vem a parte da felicidade. A felicidade, como eu falei, ela é algo mais compartilhado, é algo mais que você vive com pessoas à sua volta que não são as pessoas, diferente de você querer mostrar para as pessoas, né? E existem pessoas que também querem conviver com alguém que seja baseado nisso, em algo extremamente superficial. Então, a primeira coisa, entenda com quem que você está andando, entenda com quem você está se envolvendo. Não só na parte que eu falo sobre amizade, mas também na parte do trabalho. Porque às vezes você está num ambiente que não vai te fortalecer. Quando você fala em relação à felicidade, a felicidade é uma construção. Entenda que assim, ó, aquela mesma ideia sobre a barra de chocolate. Se você quer ter um corpo esteticamente bonito, você entende que comer o chocolate não vai te levar até lá, certo? Então, comer o chocolate é o prazer. Eu conquistar o corpo que eu quero é felicidade. Só que para eu alcançar a felicidade, eu vou ter que passar por coisas um pouco mais complexas, eu vou ter que passar por desafios maiores, porque a felicidade é construção, a felicidade é compartilhar, a felicidade é algo maior, a felicidade é realmente uma conquista, a felicidade é realmente um sucesso. Então, se você está num ambiente que pessoas não fortaleçam a felicidade, elas priorizem prazer, você vai estar num ambiente que você não vai conseguir chegar lá. Então, para você conseguir chegar lá, busque as pessoas que realmente são importantes para você. Entendam quem são as pessoas que realmente te trazem coisas boas, que fazem você pensar em evolução, em pessoas que te trazem mais para uma realidade. Porque são as pessoas que vão estar. Lembra da história do seu João lá, quando ele fala sobre os amigos que iam para ele nas festas de carnavais? E depois ele fala assim, então, cadê meus amigos? Eles não estão aqui agora, né? Porque o que acontece? Para o prazer eles servem, mas para o comprometimento, não. Então, se são pessoas que não são comprometidas, elas não têm o porquê estarem com você. No primeiro momento que elas entenderem que você não vai dar mais alguma coisa para essas pessoas, elas vão se distanciar. Então, é melhor que você se distancie antes disso. Isso pode ser na parte de amizade, pode ser na parte de família, pode ser na parte de trabalho. Às vezes você está trabalhando em um lugar ou você está fazendo alguma coisa que você não vai conseguir chegar lá onde você quer chegar. Entenda, tenha uma estratégia, tenha um plano para você conseguir chegar lá. E entenda que esse plano vai precisar que você viva mais baseado em felicidade. A felicidade, diferente do prazer, não é imediato. Então entenda que você vai ter que batalhar por algumas coisas. Às vezes você vai passar por alguns desafios que seria muito mais fácil você baixar a cabeça e ir para um outro caminho. Então, a parte que eu falo sobre a construção de um físico, de você entrar em forma, eu acho que é uma das formas mais simples e mais fáceis de entender o que que seria isso. Porque se você quer chegar num corpo que você gostaria, enfim, aquele é o físico estético que você queria ficar, ou se você, por exemplo, se você quer ter uma condição financeira melhor, você vai ter que entender que você vai precisar abrir mão de algumas coisas no presente para você conseguir construir seu futuro, certo? Você vai ter que abrir mão de alguns prazeres para conseguir ter a felicidade que você está buscando. Então, é esse ponto, talvez, um dos pontos mais importantes que você precisa entender. O prazer é imediato, a felicidade é algo compartilhado e talvez venha com o tempo, né? Talvez aquele momento que você está
com seus amigos bebendo, os amigos, você está com seus amigos bebendo, tal, não sei o quê, aquele momento tem picos de felicidade, né? Desculpa, tem picos de prazer. Mas chega no final do rolê, final da balada, quando você chega em casa, você tem a ressaca. Então, você entende que tem uma dor. Por exemplo, quando você sai com a sua família, ou sai com aqueles amigos que são mais amigos mais de longa data, talvez a risada, o conviver seja algo que tenha menos necessidade de prazeres imediatos. Talvez aquela relação, só de você estar ali, aquilo já te faça bem, sem necessidade de qualquer outra coisa. Então, esse é um dos pontos. Mas, como tudo na vida, é uma escolha nossa. Você pode escolher viver por prazer, e isso acontece com a maioria das pessoas. As pessoas, elas vivem no mundo que elas idealizam, um mundo que elas têm como elas têm vontade de viver aquilo, então elas dão flashes de algumas coisas, se sacrificam por aquelas coisas, só simplesmente para mostrar para as pessoas que elas poderiam chegar. Eu já vivia dessa forma. Então, é porque a gente vive atrás, sempre, a gente sempre vive atrás de alguma coisa. Assim, a gente sempre vive atrás de algo que a gente está querendo conseguir para conseguir fazer outra coisa. Então, assim, nunca tem uma satisfação, porque a gente está na busca de um prazer imediato. A gente está na busca de alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é. Quando você também, quando você escolhe ir para a parte de você ser mais feliz, então de algo ser mais construído, algo ser mais estratégico, algo que seja mais para longa data, algo que seja mais que você entenda, como o seu João entendeu, que, poxa, infelizmente ele entendeu num momento ruim, num momento que ele não tinha mais. Então entenda que talvez hoje você esteja abrindo mão de felicidade, de momentos felizes para ir atrás de prazeres. Talvez você indo atrás desses prazeres, você acabe ludibriando, acabe se enganando, achando que você está numa falsa, ou achando que você está numa falsa felicidade, né? E na verdade, no momento que você começar a cair em si e entender que aquele prazer não é o bastante para você, aí seja no momento como o seu João. Você talvez entenda isso no momento, numa hora muito tarde. Então a escolha é sua. Você decide. Entenda que abdique de algumas coisas hoje. Abdique de algumas coisas, faça as melhores escolhas, não faça pelo prazer do momento. E entenda que a gente tem tempo de fazer algumas coisas, a gente tem tempo de fazer isso. Só que busque fazer essas coisas ao lado de pessoas que realmente te fortalecem, existem pessoas que você realmente ama. Não troque o desejo que você tem do futuro por um prazer imediato. O seu prazer imediato, ele não vai te levar onde você quer chegar. O seu prazer imediato vai te ludibriar, te colocando uma falsa realidade. Eu já vivenciei algumas coisas nisso, eu pago, hoje eu tenho 35 anos, e hoje eu pago por causa disso. Eu tive que reestruturar muitas coisas, porque a forma de pensar é muito diferente. O jeito que a gente pensa, para a gente começar a mudar a nossa cabeça é muito diferente. Porque realmente, não vou mentir, você chegar e ter prazeres imediatos a todo momento, isso é maravilhoso. É como a gente vai viver no mundo de rede social, a gente vive o mundo de rede social, um mundo onde só tem coisas boas. Só que isso não é real. No momento que a realidade começa a bater na porta, a gente começa a ver algumas coisas que são ruins. A gente precisa correr atrás da felicidade. E a felicidade também é uma escolha. E você tem esse poder. Você pode escolher por qualquer outras coisas. Você escolhe. Mas ao mesmo tempo que você escolhe, as consequências também são suas. Porque se a escolha é sua, a consequência é sua. Agora, o que que você deseja? O que que você quer? Você quer ter pessoas ao seu lado que realmente importam ou viver um mundo de prazeres? Aí é com você, tá? Aí é um desejo seu, aí é uma escolha de vida sua. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.